Os cardeais se trancam durante horas e horas de cada vez na Capela Sistina. Sem câmeras, sem gravadores, sem ninguém de fora. Ninguém sabe o que acontece lá. Eles ficam trancados no conclave para concluírem logo. E nos últimos 400 ou 500 anos, os cardeais devem guardar segredos sobre o que acontece no conclave. No começo, o conclave precisava ser cercado de muito sigilo para evitar influências. Pessoas tentando comprar a eleição, ricas famílias romanas, imperadores querendo impor vetos e coisas assim. Mas o que ocorre por trás dessas portas fechadas? Dizem que o conclave é uma das últimas eleições políticas em que não ocorre fraude. Cada cardeal vota uma vez. Precisa escrever o voto à mão, levá-lo até o altar e declarar em frente ao juízo final de Michelangelo que escolheu livremente aquela pessoa para ser o Papa. Ele coloca o voto dentro do cálice, observado por 3 inspetores, que depois o levam para fora e contam os votos. Todos devem estar registrados. É um sistema muito rígido, com nenhuma possibilidade de influência externa. O motivo de trancar os cardeais num espaço para deliberarem e chegarem a essa decisão tão importante é não só concentrar as energias. O propósito é não deixar o mal entrar. E é um aspecto desse enredo, porque no momento em que tentavam tomar essa decisão crucial, o mal começava a permear o Vaticano. Em Anjos e Demônios, o conclave é formado depois que o Papa morre em circunstâncias misteriosas. O Santo Padre foi assassinado. As implicações são profundas. A segurança do Vaticano é impenetrável. Ninguém de fora consegue entrar. Foi alguém de dentro. Não podemos confiar em ninguém. Mas se o assassinato do Papa no livro é fictício, algumas mortes suspeitas no Vaticano têm bases históricas. Claro que o Papa é uma pessoa que muitas pessoas podem ter interesse em atacar. Loucos ou pessoas que, por algum motivo, se opõem ao Papa por motivos políticos ou ideológicos, podem ter uma razão, como teriam em relação a um chefe de Estado. E o mesmo perigo cerca o Papa. Nos quase 2000 anos da Igreja Católica, alguns papas morreram de modo violento ou misterioso. Muitos dos primeiros papas foram martirizados. No ano de 903, o Papa Leão V teria sido estrangulado. E em 1047, o Papa Clemente II foi envenenado com uma mistura de açúcar e chumbo. Houve muitos períodos em que os papas foram envenenados ou candidatos a papa foram eliminados antes de serem eleitos e certamente cardeais eram pagos para que elegessem o filho de uma família rica ou para eleger a pessoa que o imperador queria que fosse eleita. Mas talvez o caso mais envolto em mistério e que ganhou mais notoriedade tenha sido a súbita morte do Papa João Paulo I. Eleito em agosto de 1978, ele morreu apenas 33 dias depois. Como eles não podiam dizer que ele tinha sido encontrado por uma freira, a versão oficial era que ele fora encontrado por seu secretário particular. Seja como for, começaram a correr boatos de que ele fora envenenado. Mas por que ele teria sido envenenado? Uma teoria era que ele tentava se livrar de influências maçônicas no Vaticano e tinha uma lista de membros da maçonaria que eram padres no Vaticano. E diziam que ele foi envenenado devido à influência dos maçons no alto clero. O Vaticano, obviamente, concluiu
que tinha sido um ataque cardíaco e acabou. Isso vai permanecer um mistério para sempre, como tantos outros no Vaticano, porque são eles mesmos que realizam a investigação. Então, não se tem acesso ao que os investigadores descobriram. E tudo o que resta são rumores. Em 13 de maio de 1981, o Papa que o sucedeu, João Paulo II, foi ferido com um tiro na Praça São Pedro por um assassino turco chamado Mehmet Ali Agha. O evento chocou o mundo e obrigou o Vaticano a reavaliar suas medidas de segurança. Após tentarem matar João Paulo II, as medidas de segurança no Vaticano aumentaram drasticamente. O Papa Móvel, por exemplo, em que João Paulo II se deslocava, foi introduzido depois do atentado na Praça São Pedro. E as janelas de vidro são para proteger o Papa das balas. E depois de 11 de setembro, instalaram detectores de metais na Praça São Pedro inteira. E todos os que entram na Basílica são revistados. Ernesto Olivetti, inspetor-geral da Polícia do Vaticano. Muito prazer. Por aqui, por favor. Temos uma reunião na sede da Polícia Suíça. Achei que você fosse da Polícia Suíça. Não, da Gendarmeria. Somos responsáveis por tudo dentro dos muros do Vaticano, exceto a segurança de Sua Santidade e o Palácio Apostólico, a cargo da Guarda Suíça. O Vaticano é uma cidade-estado soberana e ocupa 44 hectares no centro de Roma. Tem 900 habitantes e é o menor país do mundo. Há séculos é guardada e protegida por duas forças de segurança independentes. A primeira, a Gendarmeria ou Polícia do Vaticano, é responsável pelo controle de fronteiras, regulamento do tráfego e investigações criminais. A segunda é uma força de elite chamada Guarda Suíça. Treinada na Suíça desde o século XV, são guarda-costas pessoais do Papa. Mas um dever as duas forças de segurança têm em comum: garantir que tudo que acontece dentro dos muros do Vaticano permaneça lá. Os resultados de todas as investigações no Vaticano nunca são divulgados. Por exemplo, em 1998, o assassinato do comandante da Guarda Suíça, sua mulher, e o possível suicídio do cabo que supostamente os matou. Os crimes ocorreram por volta das 9 da noite. Na manhã seguinte, o Vaticano já se declarara sobre como os fatos haviam se dado e a motivação para eles. É claro que muitos se queixaram de que não houvera tempo para uma verdadeira investigação. Mas o Vaticano sempre toma muito cuidado para que tudo seja o mais sigiloso possível. E acho que é porque legalmente são um país e têm o direito de realizar investigações sem interferências. Em Anjos e Demônios, a luta do Vaticano para manter sua independência, privacidade e influência levou a Igreja Católica ao limiar de um ataque terrorista. Nós precisamos nos defender. E sob o olhar do mundo, questões vitais são suscitadas. Quem são os verdadeiros amigos da Igreja? Quem são seus inimigos? E quando a luta entre ciência e religião começou? Nossa igreja está em guerra. Estamos sendo atacados por um velho inimigo. Eles nos atingiram a partir de dentro e nos ameaçam de destruição pelas mãos de sua nova ciência divina. Tanto no romance como no filme Anjos e Demônios, membros de um culto secreto de cientistas e intelectuais tramam uma conspiração fatal contra a Igreja Católica Romana. O ataque é motivado pela vingança devido à intolerância que a Igreja teve no passado com aqueles que ousaram questionar seus dogmas religiosos. Anjos e Demônios transcorre inteiramente no presente, mas sempre com referência ao passado, e os ecos do passado influenciam a crise do presente. É outro aspecto interessante da história.
a intensidade do conflito entre ciência e religião. No caso de anjos e demônios, temos duas forças gigantescas que entram em colisão. A ciência e a religião. Qual tem razão? Mas quando esse conflito entre religião e ciência começou? E as feridas são profundas a ponto de levar à trama diabólica descrita no livro de Dan Brown? Em meados do século XVI, em resposta ao que muitos consideravam um ataque à religião durante as reformas protestantes, a Igreja Católica passou a vigiar de perto o seu rebanho e criou uma série de tribunais de inquisição. Esperavam que esses organismos de investigação compostos pelo clero expulsassem a heresia e zelassem pelas almas dos fiéis. Embora nem todos esses tribunais estivessem sob a jurisdição do Vaticano, o período da Inquisição foi marcado por corrupção e hipocrisia e manchado por torturas e matanças. Se alguém se atrevesse a falar mal da igreja, muitas coisas podiam lhe acontecer. Se tivesse sorte, seria enforcado, mas eles não gostavam porque era muito rápido. Preferiam a fogueira. Às vezes queimavam a pessoa de propósito muito lentamente. Tiravam da fogueira durante meia hora. Depois colocavam de volta. Era o tipo de coisa que você podia esperar. Acusações de sedição, heresia e sacrilégio eram interpretadas de vários modos e definidas arbitrariamente. Para alguns, era qualquer dúvida quanto à palavra de Deus conforme está na Bíblia. Tudo que não fosse a interpretação oficial podia levar à prisão ou à morte. E durante o século XVII, as maiores ameaças contra a Igreja e seus ensinamentos vinham do mundo da ciência. Durante séculos, vemos que a Igreja ensinou oficialmente que nossa fé não se limita à razão ou à ciência empírica, que precisamos das duas coisas. Precisamos de maneiras de medir o conhecimento. Mas certamente há exemplos de ocasiões em que a Igreja Católica colidiu com a ciência. Galileu é um bom exemplo. O italiano Galileu Galilei foi um pioneiro. Físico, matemático, astrônomo e filósofo, é chamado de pai da ciência moderna. Nascido em 1564, ele desistiu de ser padre para se dedicar ao estudo da ciência. Em 1609, após contribuir significativamente para o desenvolvimento da bússola e do termômetro, Galileu aperfeiçoou uma nova invenção, o telescópio, aumentando seu poder de ampliação de 3 para quase 30 vezes. Inspirado pelos escritos de Nicolau Copérnico, ele